Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a como instalar o Flask. Então, antes de seguir, já queria fazer aquele jabá padrão aí. Deixa o like, mano, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora lá, sem enrolação. Então hoje a gente vai definir como o nosso aplicativo web ele vai se parecer, tá? Então a gente precisa de uma web page em que permita que o nosso usuário insira a palavra na qual ele quer buscar por vogais, tá? Então ele vai digitar uma palavrinha e vai clicar no botão e aí vai vai buscar para ele quais vogais estão na palavra. Então assim que ele digitar, a gente vai precisar de um botão para realizar a busca e vamos retornar o resultado dessa busca realizada. O nosso aplicativo vai se parecer com o seguinte, tá? Então a gente vai ter uma tela aí de boas-vindas, a gente vai ter aí um local para o usuário digitar a frase que ele quer e também vai ter um botão para que a ação de busca, né, a ação para que ele execute a busca se realize, tá? Então o nosso aplicativo ele é basicamente o exercício que a gente fez na última aula. E aí o que a gente vai precisar para fazer esse aplicativo web? Então a gente vai precisar de conhecimento na linguagem Python, que a gente vem adquirindo, né, lá desde a primeira aula. Então a gente já tem o conhecimento necessário para fazer esse aplicativo quando a gente fala da linguagem Python. Então a gente já tem o nosso exercício pronto, que vai ser a base do aplicativo. A gente precisa de um framework web, tá? No qual, para este tutorial, a gente vai estar utilizando o Flask, por ele ser mais simples para esse aplicativo de uma única página. Então, a gente vai ter aí uma, duas páginas e o Flask ele é ideal para esse tipo de aplicação. Então, agora a gente vai aprender a instalar o Flask corretamente, tá? Antes de tudo, a gente vai ter que criar e iniciar um ambiente virtual. Então, eu já estou com o meu ambiente virtual criado aqui. Se você não sabe como criar um ambiente virtual, eu vou deixar o link do meu vídeo aqui na descrição para você ir até lá e aprender a criar o seu ambiente virtual e também ativá-lo, tá? Então, vai lá, assiste o vídeo e aí volta aqui. Então, a gente vai precisar criar e iniciar um ambiente virtual. A gente vai precisar instalar o Flask no nosso ambiente virtual utilizando o comando pip install flask, tá? Se nenhum erro aparecer, então o Flask ele vai estar instalado na sua virtual environment, no seu ambiente virtual. Então antes de seguir aí, eu já vou estar instalando o pip, né? Instalando o Flask no nosso ambiente virtual. Então pip install Flask. Já está instalando o Flask aí. Pronto, a gente já está com o Flask instalado, beleza? É bem rápido, é bem simples, tá? Sem enrolação. E aí, como nenhum errinho apareceu, o Flask ele está instalado no nosso ambiente virtual. Eu posso dar aqui também um pip freeze para a gente ver se ele está instalado. Ó, a gente vê que a gente instalou aí o Flask e mais algumas bibliotecas, o Jinja 2, né, e mais algumas coisinhas aí, esse clique. Então ele instalou todas as dependências necessárias para rodar o Flask, beleza? Então vamos seguindo aqui. Então quais são as vantagens de utilizar o Flask, né? O Flask ele possui uma coleção de módulos que nos ajuda a construir um web server. Ele é tecnicamente um micro web framework, tá? Ou seja, ele nos dá o mínimo de tecnologia necessária para rodar o servidor. Então a gente não precisa desenvolver muita coisa para ter esse aplicativo web, né? Esse servidor rodando. Então o Flask aí, ele já vem com várias funções, vários módulos built-ins, tá? Já embutidos nele, que ele nos permite rodar esse web server. Então ele não é tão completo quanto o Django, tá? Que é o concorrente dele. O Django ele é um outro web framework que é mais parrudo. Ele é ideal para aplicações maiores, aplicações mais robustas, e-commerces, weblogs e outras coisas aí. Então ele é muito mais robusto, tá? Mas o Flask ele é mais leve, né? E ele é ideal para este web app que a gente vai estar fazendo. Então a gente vai testar aí o Flask agora, tá? A gente vai testar o Flask com um simples código. Então, antes de seguir aqui, a gente vai estar aí criando, tá? A gente vai estar criando uma pasta dentro do nosso
do nosso diretório aqui. Então, onde a gente tem aulas Python, a gente vai criar uma nova pasta que a gente vai chamar de Flask, tá? Flask underline project, tá bom? Então a nossa estrutura agora está assim. Então a gente tem o Flask Project, os nossos exercícios, e dentro do Flask Project aí a gente vai criar um novo arquivo e vamos chamá-lo de hello underscore, né, underline flask.py. E aí aqui dentro desse arquivo a gente vai estar digitando o seguinte código, né? Então from flask import flask. E aí a gente vai definir uma variável aí, e essa variável vai se chamar flask, né? Dunder name. E aqui a gente vai criar aí um decorador de função que a gente já viu aí como para que serve um decorador de função. E agora aqui a gente vai definir uma função chamada def hello, tá? E aí essa função ela vai retornar, tá? Ela vai retornar uma string pra gente, beleza? E aqui a gente vai return uma mensagem para o usuário. Hello world from Flask. E aqui no final, né, na última linha do nosso código, a gente vai rodar o nosso aplicativo. Então app.run, e aí, como é uma função, a gente coloca parênteses, beleza? Então a gente já tem o nosso código aí. Um outro detalhe, galera, é que a gente tem que rodar o nosso código, o nosso helloflask.py, tá? Diretamente da nossa central aqui, tá? A gente tem que ir direto no nosso terminal, a gente tem que digitar o código direto daqui, tá bom? Então a gente vai aqui, deixa eu voltar. Vou até a nossa pasta aqui do projeto Flask, então cd Flask Project. Então agora a gente está dentro, né, da pastinha onde tem o nosso arquivo Flask, e agora a gente roda ele chamando Python 3, tá? Hello underline flask.py, beleza? Então a gente vê aí que já está com o nosso web service rodando, tá? Ele apareceu aqui que o hello está carregando, e aí a gente tem aqui uma mensagem, e aqui embaixo a gente tem uma URL, tá? Aqui é onde o nosso servidor web está rodando localmente. Então a gente pode ir até essa URL, tá? E aí a gente tem a nossa mensagem aqui, hello world from Flask, beleza? Então o nosso aplicativo web ele está rodando aí perfeitamente, beleza? Então ele está rodando essa função cada vez que a gente vem aí para a página inicial. Então isso aí a gente vai ver mais a fundo, depois a gente vai ver linha a linha desse código aí que a gente digitou, beleza? Então agora a gente vai rodar o nosso código, né? No caso a gente já rodou, tá? Então a gente já rodou o nosso código e o nosso aplicativo, o nosso app, ele está rodando perfeitamente. Então na próxima aula a gente vai ver aí o nosso código linha a linha, tá? Se você não conseguiu instalar o Flask por algum motivo, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar você a instalar o código, a instalar o Flask, desculpa, da maneira correta, beleza? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver o nosso código linha a linha. Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço, falou e tchau.